Olá pessoal, bem-vindo. Hoje eu vou fazer o efeito aqui para simular uma rede fisgando um objeto 3D. Vou usar a física Cloth e ele é baseado aí no tutorial que eu pesquisei junto ao YouTube. Para isso eu vou usar a versão 3.6.2, mas vocês podem usar qualquer versão que tenha os recursos que eu vou apresentar aqui. Inicialmente eu vou ocultar o cubo e nós vamos jogar aqui na área uma mesh do tipo plane. Vou movimentar. Vou estender esse plano pelo eixo X. Vou usar S, X, 2.5. Eu consigo fazer uma escala pelo eixo X. Agora eu preciso entrar com esse objeto aqui no modo Edit Mode. Vou precisar dividir a malha. Para isso eu vou encostar o cursor no objeto. Vou usar o atalho Ctrl R. Vou clicar com o botão esquerdo para ele fixar. E aqui eu vou abrir as propriedades Loop Cut. E vou aumentar esse número de cortes aqui para 25. Ele vai dividir essa malha em 25 cortes, como vocês podem ver. Aproveitando a ferramenta ainda, eu vou usar o cursor mais aqui para as laterais. Uso o Ctrl R, ele cria outro Loop Cut. Clico o botão esquerdo duas vezes para fixar. E aqui eu vou utilizar o total de 63. E nós vamos ter a malha dividida aqui, como vocês podem ver, em uma diversidade de quadradinhos, né? Esses quadradinhos nós vamos voltar com a malha para Object Mode e vamos aplicar no objeto o recurso Wireframe. Eu vou usar aqui o Ctrl A e vou resetar a escala do objeto para que ele fique dessa forma. Aqui eu vou marcar o Boundary e vou utilizar o Relative. E vou vir aqui em Thickness, que é a espessura, e vou deixar o fator em 0.1. Para que eu fique aqui com uma rede que vai ser a rede interessante para o nosso uso. Vamos olhar por cima. Vou entrar com essa rede aqui no modo Edit Mode. Eu vou selecionar esse conjunto de vértices que está aqui na parte superior. Com a tecla Shift pressionada, eu vou selecionar os que estão na lateral esquerda, bem na extrema, tá? Novamente, com Shift pressionado, vou selecionar os que estão na direita e os que estão aqui na parte inferior. Com esses vértices aqui, pelo modo que é o modo Wireframe, vocês vão ver que eu tenho como criar um grupo de vértices com esses vértices selecionados. Então eu venho aqui no ícone que representa a malha, que é o Object Data, e vou utilizar aqui na opção Vertex Group a criação de um grupo. Vou botar aí fixadores, o nome. Vai ser o número do grupo de vértices. Então, para poder ele aceitar esses vértices nesse grupo, eu vou clicar em Assign. Para testar e ver se está funcionando, eu uso o Deselect. Veja que ele apagou todos os vértices e vou selecionar o Select. Ele mostra que os grupos foram jogados nesse grupo chamado Fixadores. Agora vamos voltar para Object Mode e vamos usar a nossa vista em modo sólido novamente. Com o objeto aqui pronto, nós vamos aplicar nesse objeto, que vai ser a nossa rede, a física, que é a física Cloth, a física que simula tecido. Essa qualidade steps aqui eu vou deixar por enquanto em 5, mas depois eu vou alterar, tá? Então vou descer aqui até a opção onde aparece o Stiffness. Onde tem a tensão eu vou usar o fator como 1. Em Compression eu vou usar o fator 500. Em Shear eu vou deixá-la em 0 para que não haja inclinações. E em Bend eu vou deixar o fator em 1. Vou apenas aqui nessa opção denominada Field Weights, que são os campos de forças. Vou abrir, usar o scroll para correr, e vocês vão encontrar essa opção chamada Gravity, que é a gravidade. Vamos deixá-la em 0. Vamos voltar aqui nessa guia chamada Collisions. E essa qualidade aqui de colisão nós vamos deixá-la em 5. Não vamos mexer em mais nada aqui nessa guia. Vamos fechá-la. Vamos até a guia Shape. Na guia Shape nós vamos usar aquele grupo de vértices, clicando aqui nessa opção chamada Pin Group. Então vamos procurar lá o grupo chamado Fixadores, que nós criamos, e vamos jogar na cena aqui, nesse exemplo, um objeto cúbico. Como eu já tenho ele aqui ocultado, eu vou trazê-lo de volta, vou selecioná-lo, usar a tecla S para diminuir um pouco, vou utilizar o Move ou posso usar também o GZ, tá pessoal? Então, pegando na setinha aqui azul, eu trago para baixo. Eu vou selecionar esse objeto, entrar com ele no modo Edit Mode, usar o Ctrl B, aplico o Bevel, arrasto um pouquinho o mouse para fora e uso o Scroll para cima para ele criar essas esquinas aqui com um formato arredondado. Retornamos ao Object Mode,
Vamos criar agora um efeito de dinâmica desse cubo encostando na rede. Vou diminuí-lo um pouquinho mais com a tecla S e vou usar aqui o Ctrl A, Scale. Agora vamos criar a animação na timeline com o cubo. Aqui no frame 1, com o objeto nessa posição, vou usar o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Vou vir até o frame 70, vou trazer esse objeto para essa posição aqui. Vou usar o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Ele cria a segunda chave aqui de animação. Daqui até o frame 150, eu vou movimentar o cubo nessa condição aqui e vou fazer uma rotação pelo eixo Y, RY, para que ele fique dessa forma. Com o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Se formos olhar o efeito do cubo sobre a tela, dando play, vocês vão ver o objeto agora, ó, atravessando a malha. Como eu tenho uma animação aqui, cloth, e o computador tem um desempenho muito baixo devido ao computador gráfico que ele tem, pois vai demorar muito. Mas notem que o cubo já está tendo um movimento. Eu vou deixar para fazer isso usando o Bake e depois fazendo a renderização da cena. Vamos deixar só chegar aqui no frame 150 para que vocês vejam que o cubo tem um caminho. E seria esse o movimento que eu gostaria de fazer com o cubo em cima dessa rede que eu criei, usando o Cloth. Agora nós precisamos dar ao objeto cúbico uma condição de ser objeto de colisão, para poder gerar o efeito aqui junto à rede. Então eu clico no cubo e aplico nele a física Collision. No momento que eu fizer a ação do play, o cubo vai subir e quando chegar no frame 70, ele já fez aqui, ó, o atrito dele com o objeto que é a rede. Vai criar esse efeito aí prático, como vocês estão vendo. Bem, pessoal, aqui eu vou parar porque demora um pouquinho o processo de animação desse computador. Para poder gerar o bake da animação, eu vou selecionar a rede e vou voltar nas propriedades de física. Vocês vão encontrar aqui uma guia, que é a guia denominada Cache. Tá? Então é interessante que para poder vocês fazerem a animação de forma prática e depois renderizarem, vocês usem aqui o cache, abram a guia, indiquem o início da simulação e o final através do start e do end, onde é que vocês querem que comece, onde é que vocês querem que acabe. E depois que vocês fizerem isso, vocês podem gerar o bake. Então nós já vimos que eu utilizei aqui aproximadamente 150 frames para fazer a animação. Então eu vou usar apenas 180. Então eu vou do frame 1 ao frame 180. Aqui eu vou clicar no Bake. Notem que a agulha lá embaixo começa a correr e vai gerar uma linha de cor azul, que é justamente o efeito prévio do Bake ou da animação que nós estamos gerando aqui na área 3D. Vamos deixar ela finalizar até o frame 180. Quando finalizar, esse Point Cache aqui vai estar em 100%. E aí eu vou mostrar a vocês como é que ficou a animação final. Bem, pessoal, como vocês podem ver, já estamos chegando aqui no frame 180, que foi o que eu defini aqui para finalizar, e 180 ele vai parar. Apesar de eu estar aqui na timeline com 250 frames, ele só vai reconhecer 180 frames através da prévia que eu fiz aqui com o Bake. Então se eu der o play agora, vocês vão ver ó, que a movimentação é mais rápida, porque ele já gerou o Bake da animação de forma prévia, e aqui dá para a gente ver de forma mais prática como é que o efeito vai funcionar aí junto à área. Agora o que é interessante aqui é que a qualidade que eu dei para esse processo Cloth aqui foi uma qualidade muito baixa. Como vocês podem ver na animação das propriedades, em Cloth o Quality Steps, que são os passos de qualidade que eu dei, foram 5. O interessante aqui é vocês colocarem uma qualidade em torno de 20, mas demora muito o processamento. Então eu deixei em 5 só para que vocês entendam como funciona. Tendo feito esse procedimento, eu poderia enquadrar a cena aqui através da vista de câmera. Aí vocês podem travar a câmera e deixar numa posição interessante e vocês podem utilizar materiais que consigam fazer aqui um artifício interessante nesse efeito. Aí vai depender de vocês, tá? Então, por exemplo, na rede, selecionando, eu posso vir aqui em Material e clicar um novo material para esse objeto que é a rede que eu criei. Ele traz inicialmente um material do estilo Principal BSDF, eu vou substituí-lo por um material de emissão. Vou dar uma força de emissão aqui de 6. E vou utilizar um material com a tonalidade um tom azul claro. Vou querer ver esse material pela visão renderizada. Se eu diminuir essa intensidade aqui para 2, vai ter um tom azulado, tá? Esse fundo aqui está com um tom cinza, então eu preciso mexer aqui no World Property, que é o ambiente. E em Color eu vou
clicar e diminuir essa intensidade do fundo para que ele fique num tom bem escuro. E poderia aqui vir em Render e acionar aqui o recurso denominado Bloom. Com o Bloom ativo, eu volto no material da rede e aumento essa intensidade do strand aqui e vou deixar em 6. Poderia ocultar o cubo dentro dessa animação, como vindo aqui na Outline, eu clico no olho, eu oculto ele do modo Viewport e clico na câmera para ocultar ele durante a renderização. Então o que vocês vão ver aqui, na verdade, é uma animação parecida com essa, é como se a rede estivesse sendo esticada por um objeto invisível, estivesse fazendo esse efeito que vocês estão vendo aí. Se eu quiser agora fazer uma intensidade maior do Bloom, eu aumento o Strength aqui para 20, por exemplo. Vocês vão ver um objeto bem iluminado, aí vocês vão colocar a cor que vocês quiserem. Podem ser num tom laranja, num tom azul e podem fazer a renderização do efeito. Simples, vocês vão voltar em Render, estabelecem aqui o Sampling, que é a taxa de amostragem. Quanto maior o render, melhor a qualidade, mas eu não vou fazer um render com alta qualidade não, porque senão vai demorar muito. Vou deixar em 16, acionei o Bloom, vou acionar o Ambient Occlusion, e agora o que eu vou fazer é voltar a minha atenção para a guia Output. Aqui eu vou definir a resolução do vídeo, geralmente eu uso 1280 por 720, com um percentual de 80, porque ele vai criar uma tela pequena e faz um processo de renderização mais rápido, tendo em vista que é um teste. Então 1280, 720, 80, eu volto aqui nessa guia Output, vou definir um nome, vou deixá-la aqui como teste Halo e vou escolher um formato de vídeo. O vídeo que eu jogo sempre aqui é o AVI JPEG. Depois eu clico em RGB e deixo essa qualidade aqui em 100%. Com esse procedimento feito, agora eu posso renderizar o vídeo. Venho aqui em cima em Render e clico em Render Animation. E ele vai renderizar o quadro a quadro da nossa animação sendo procedida aqui na área. Finalizando, eu vou mostrar a vocês como é que ficou o processo. E depois vou mostrar como é que ficou o processo utilizando uma qualidade de 20. Lá na configuração do Cloth. Estamos chegando aqui no final, vou voltar aqui em Render e vou clicar em View Animation, então eu uso o atalho Ctrl F11. Vocês vão ver o vídeo da animação procedida aí através desse efeito que foi passado para vocês. Achei bem interessante, dá para se fazer coisas bem legais com isso. Para eu poder excluir essa animação que foi gerada, eu venho aqui, onde tem o cache, clico em Delete Bake para ele apagar o bake que foi criado aí na animação. Veja que ele zerou. E aqui eu vou definir que a qualidade eu vou querer em 20. Vou usar o zoom aqui para posicionar de outra forma o efeito. Então eu venho no material que eu empreguei na rede, diminuo aqui para 7. 7 aqui é suficiente. Vou alterar esse tom de cor aqui para um tom laranja para ficar diferente. E vou voltar aqui no cache do efeito de física e vou gerar o bake novamente, já com essas modificações que eu fiz. Primeiro eu vou arrumar aqui a imagem para que fique bem legal. Vou deixá-la aqui mais ou menos nesse ponto. E vou utilizar o bake. Ele vai ter um processo aqui que vai demorar um pouquinho. E no fim eu vou mostrar a vocês como é que ficou aí essa renderização com a qualidade mais alta lá do processo do Cloth. Até a próxima!